É a única forma, porque a criança recém-nascida vai ter que ser batizada, e quem é que vai decidir? O juiz? Um dos dois vai ter que se sentar, um vai ter que ceder, ou ele ou ela. Eu ia dizer infelizmente. Essa é a solução. Como é que vai se ceder? Porque vai para a família dela, vai para a família dele. Outra coisa, vai ter que ceder outras coisas também. A questão da evangelização que tem nas igrejas, e outras questões, onde vai ser onde um vai começar, o outro vai ter que, vamos dizer, ceder as questões. Se um é católico, o outro é evangélico, e não interessa qual denominação, se eles se deram bem até agora, porque está com essa confusão. Um cedeu a questão de ficar namorando com o outro, se casou, e tem de um de ceder também nessa questão e em outras que virão de vir. Independente de religião. Tudo de bom, Duarte, bom final de semana. Obrigado, amigo. Bom final de semana para você também. 4006-6180 ou 4006-6185. Alô, bom dia. Bom dia, Eduardo. Quem fala? Osiel. Meu amigo, Terezinha disse uma coisa muito significativa. Ela acha que católico não deve casar com evangélico e vice-versa. Você acha que devemos radicalizar esse ponto? Ou essa questão aqui desse batismo, dessa criatura que nem veio ao mundo ainda e já está havendo uma discussão, isso tem como resolver? Tem como resolver. A questão de católico não pode casar com um evangélico, nem evangélico com um espírito, isso aí é de cada pessoa. Para mim não tem nada a ver, entendeu? Em relação ao batismo desse menino, quando o menino nascer, estiver no ponto de batizar, batiza na católica. Quando ele estiver maiorzinho, bota para a piscina, para evangélico. Pronto, batiza nos dois lugares. Aí nesse pensamento que a esposa, segundo o que você relatou aí, disse que o da católica era errado, isso e aquilo, isso aí já é outro detalhe, entendeu? Batiza na católica, o menino quando nascer, né, Eduardo? Estiver no ponto, depois batiza no evangélico, entendeu? O meu saiu com um texto hoje, eu não frequento igreja nem nada, eu vou estar, meu filho, tira esse texto, não. Faça só acompanhar, saber o que é que está se passando, entendeu, Eduardo? Fique fora, eu quero que primeiramente seja uma pessoa de bem, e as escolhas lá pra frente ele que vai fazer. Valeu, Eduardo. Então, na sua opinião, batiza nos dois, que é mais seguro. Mas aqui eu vou fazer uma pergunta para vocês, né? Se tivesse algum padre me ouvindo, algum pastor, né? Seria até bom para nos dar orientação. É correto? Pode batizar nos dois? Né? Eu sei que acontece, né? Tem muita gente se batizando no evangelismo e que quando bebê foi batizado pelos pais da católica, né? Tem muita gente. Mas eu tô perguntando assim, isso é legal, é legalmente aceito, né? Pelas denominações, pela igreja? Ou isso não é correto? É como você estaria professando uma fé de um lado e uma fé do outro, muito embora o Deus seja o mesmo, né? Alô, bom dia. Quem fala? É Sônia, do Cajuçá. Ô, querida, pode falar. Duarte, é o seguinte, a Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua casa e a tola a destrói. Se ela tem o esclarecimento da verdade bíblica, ela não tem por que ficar resistindo. Ela deixa as coisas acontecer. Ela ora a Deus, que ela é evangélica, e Deus vai mudando o quadro, porque Deus tem poder para isso. Entendeu? Eu acho que se ele quer batizar no católico, deixar o menino no catolicismo, ela tem que deixar. Até porque Jesus foi batizado 33 anos, entendeu? Tem muito tempo. Não quer dizer que o menino vai ser batizado, mas ela vai pregando para o marido, pregando para o filho, entendeu? Esclarecendo a verdade. E quem sabe futuramente o filho venha a aceitar, né? Que ela não sabe o dia de amanhã, e de repente ele mesmo procure se batizar, entendeu? Não vale a pena ela ficar entrando em contenda com o marido, porque por conta disso não, porque o amanhã a Deus pertence, entendeu? Deus pode mudar o quadro e pronto. Não precisa ela ter
Até porque se ele chegar ao batismo agora, não vai ter pecado, né? Não é um pecado. Entendeu? Eu penso assim, Duarte. Obrigado pela sua participação. O que é que está vendo com esse micro? Será que eu vou ter que sair da minha cadeira para botar cadeira? Um negócio desse, né? Mas então, é a segunda opinião sobre batizar nos dois, né? A mãe fica satisfeita, o pai fica também, né? Você vê a que ponto chega, né, rapaz? Vai ter que batizar nos dois, pelo que eu estou vendo aqui, né? Eu acho que essa opinião é que vai terminar valendo aqui. Olha, o pessoal está lembrando aqui, reserva promocional deixa eu ver aqui. Reserva promocional na Pousada do Forte, lá em Barra do Cunhaú, tá? Apartamento duplo, né? Todo mês de março por apenas R$149. Uma super promoção. Quem quiser aproveitar, vou dar o telefone aqui do Genilson, né? Se passar o final de semana lá em Barra do Cunhaú, 9962 2757, 99962 2757. Alô, bom dia. Quem fala? É Dilson de Macaíba. Ô, meu amigo. E então, qual seria, digamos que você fosse aí um juiz para decidir sobre um assunto tão importante, qual seria o seu julgamento, a sua decisão com relação a esse caso? Duarte, a maioria das igrejas evangélicas, ela batiza, ela batiza a criança depois de adulta. A primeira são batizadas na igreja católica e depois na igreja evangélica. Então isso seria a solução? Porque todas as igrejas evangélicas fazem isso. Uhum. A maioria dos batismos, os adultos já foram batizados na igreja católica. Tá certo, amigo. Obrigado pela sua participação. Pelo andar da carruagem aqui, pelo andar da carruagem aqui, vocês vão ter duas despesas, né? Vocês vão ter duas despesas, porque não deixa de haver uma despesa, né? Tem que preparar a roupa, né? Da criança, tem que chamar a convidada, tem que arranjar padrinho, madrinha. Rapaz. Alô, bom dia. Quem fala? Oi. Oi. Quem fala? Duarte, bom dia, Duarte. Oi, quem fala? Duarte, eu sou Fátima do Banapizinho, eu sou evangélica. Eu dou conselho à irmã que falou nesse instante, que irmã seja uma mulher sábia. Não faça nenhum volume de nada dentro de casa. Ele batize essa criança onde ele quiser. Até porque depois de adulto, ele pode ser batizado na igreja evangélica, receber o Espírito Santo, tudo bem, vai na vontade dele. Que a mãe ore e peça muito a Deus, que a paz chegue. E que ela esqueça, deixa o tempo passar, ela vai para a igreja dela, faça parte dela. Que Deus vai na frente. Amém, Duarte? Amém, querida. Papai do céu lhe abençoe. Obrigado. Bom final de semana, viu? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu não sei se vocês concordam comigo. Se vocês não concordam, não tem problema. Eu acho que muito dessas contendas começa dentro das igrejas, com os seus sacerdotes, os seus pregadores fazendo guerrinha, tá? Uma religião contra a outra. Eu tenho certeza que se os padres, se os pastores fossem mais unidos e dissessem para os casais que Deus não ia condenar nenhum tipo de batismo, tá? Eu estou falando nenhum tipo, não vamos generalizar, que deve ter uns batismos aí meio doido, né? Meio maluco. Mas assim, se padres e pastores dissessem, pessoal, não tem problema, pode batizar o seu bebê na católica, pode batizar, depois pode vir batizar aqui na evangélica, Jesus receberá, Deus acolherá de bom grado o batismo,
essa mulher não estaria tão assustada, porque ela está com medo de ao permitir, está cometendo algum erro, algum pecado contra Deus. Essa ideia do pecado, essa ideia foi fomentada pela igreja, que é para manter o fiel ali no pé. Essa história do medo do pecado, medo do diabo, medo do inferno, medo do capeta, isso é a igreja que inventou. Quando na verdade eu acho que os pregadores deviam se firmar mais em trabalhar a palavra de Deus para você se tornar cada vez mais uma pessoa melhor. Eu sei que o medo é um instrumento poderoso. A igreja e o Estado sempre usaram o medo para doutrinar e até para escravizar as pessoas. Eu sei disso. Mas eu acho que é sacanagem você ficar usando esse artifício dentro da igreja. Você tem que servir a Deus, você tem que ser uma pessoa melhor por uma índole sua e não com medo de ir para o inferno. Porque daqui a pouco o mundo não acredita mais no capeta, não acredita mais no inferno, nem no céu, e aí todo mundo vai matar todo mundo, né? Eu acho que essa questão de ser bom, de agir corretamente, de respeitar o semelhante, devia ser uma coisa trabalhada nas igrejas, para que isso fosse espontaneamente uma coisa boa para a humanidade, né? Independentemente daquela ideia de um capeta com um tridente para espetar você no inferno, né? Eu acho que bom é o homem que não precisa da imagem do demônio para ter medo e aí sim se comportar melhor. Uma civilização que existe até hoje, tentando acertar pelo medo, deu no que deu. Tá aí, ó. O mundo dominado pela violência. Porque agora o mundo não acredita mais que exista um demônio com um espeto, né? Ninguém acredita mais nisso. Que tem um lugar que é fogo 24 horas, que você vai ser jogado lá, né? Lembra o inferno de Dante? Aquela imagem, ninguém acredita mais nisso. Estou falando ninguém, modo de dizer, né, pessoal? Alô, bom dia. Quem fala? Oi? Adelário. Ô, meu querido, pode falar. Você estava dizendo aí que os padres podiam dizer que batizasse na igreja e batizasse nos protestantes, né? Mas não precisa, porque o batismo é um só. Há 2000 anos que vem batizando e não precisa batizar de novo, não. Se batizou na igreja, não precisa batizar na igreja protestante, né? Sim. Porque o que é que torna o batismo? O batismo tira aquela culpa original da pessoa, se torna um filho de Deus, irmão de Jesus Cristo e herdeiro do céu. Quer dizer, essas vantagens desde criancinha, então a igreja vê isso. Ela começa a participar da igreja, todas as bênçãos e graças da igreja. O protestante não vê isso, deixa a pessoa crescer, para ser um adulto, para decidir. O batismo pode ser desde há 2000 anos que a igreja vem passando assim, está dando certo. E o Espírito Santo está na pessoa, só para ser templo do Espírito Santo. Quer dizer, o católico tem que aceitar isso aí, e o protestante também reconhecer o batismo da igreja católica. Não precisa batizar de novo. Quer dizer, é um desperdício, né? Foi batizada para quê? Até a pessoa pode batizar, se a pessoa estiver doente, as enfermeiras, os pais também, a criança está morrendo, qualquer pessoa pega água, bota na cabeça, se batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, está batizado. Mas, meu querido, e no caso, como fica o batismo que João praticava? Que era por imersão e era adulto? A formalidade. É o meu batismo. Você não faz por imersão, botar a cabeça dentro d'água, como botar água na cabeça. É a mesma coisa. A tocar com água, você tem que tocar. E Jesus disse, quem crê, vou batizar, será salvo. Quem não crê, será condenado. Né? A igreja católica faz o que Jesus ensinou. A igreja católica é a continuação de Cristo no tempo e no espaço. Agora, quem não aceitar... Mas como fica a crença no caso... Mas como fica a crença no caso do bebê, que não tem consciência do ato? Sim, o bebê não tem culpa nenhuma na história. Ah, sim. Então, como eu disse a você, por isso que a igreja batiza logo, porque a criança é muito frágil, pode falecer a qualquer momento, né? Tá certo. E sendo batizado já, vai direto pro céu, né? Ok, obrigado, querido, pela sua... Qualquer pessoa que batiza adulto, sendo batizado na mesma hora, se morrer, vai pro céu. Ok, obrigado pelas suas explicações, tá bom, querido? Pessoal, tudo isso que vocês estão ouvindo, isso é doutrina, viu?
São doutrinas. Aí a questão é essa, né? Porque uma igreja defende uma doutrina, outra igreja defende outra. Uma diz, não, a minha que é mais certa, outra na minha que é mais antiga. Outro diz, não, o batismo certo é porque Jesus foi batizado do modo que João batizava e Jesus aceitou daquele modo. É complicada a situação, é complicado, né? Parece que não vai haver nunca uma união em torno de uma mesma ideia para que as pessoas não brigassem mais, né? Parece que isso nunca vai existir. Eu volto daqui a pouco. Estamos apresentando com Duarte Júnior. Oferecimento: Clínica Oitava Rosado, Zona Norte. Consultas e exames a preços populares. 3614-9655. Bom dia, bom dia, bom dia, da Rádio Globo. Aqui no Cidadão Globo, ouvinte lamentando, o ônibus Interbairro de Parnamirim, linha 5, o cobrador mandou uma senhora de 74 anos descer dizendo que o RG dela não valia. E ele diz aqui, todos os idosos têm direito ao passe livre com o RG em qualquer transporte público, sim, né? Lamentável que esse cobrador, que pelo jeito vai virar um Highlander, né? Nunca vai morrer, nem ficar velho, mandou a senhorinha de 74 anos descer, alegando que o RG dela não vale, né? Não sei se vocês sabiam, viu? Tem gente que vai virar Highlander, né? Não vai morrer nunca. É isso. Estamos apresentando A Procura da Felicidade. Situação complicada, né, rapaz? Ela é evangélica, o marido católico. Ela está grávida, o marido disse, vou batizar na católica. Ela disse, não, porque aprendi na minha igreja que o batismo não é assim. Ele disse, é. E está formada a confusão, né? Será possível que nós vamos ter que fazer que nem algumas raças, por exemplo, a raça judaica, que eles evitam o casamento com cristãos? Será que no próprio cristianismo vamos ter que fazer uma divisão? Hein? Daqui a pouco católico não casa com evangélico não casa com espírita. Será possível que nós vamos ter que chegar a esse ponto? E no nosso caso é mais grave, porque no nosso caso é o mesmo Deus, a mesma fé, é o Salvador. O judeu até que eu entendo, né? Porque o judeu não é cristão. O judeu não aceita Cristo como Salvador. Para o judeu, o Salvador ainda vai chegar, né? E tem a questão também da raça, né? Que eles são muito criteriosos e tal. Mas nós que somos os gentios, para quem a porta da graça se abriu porque o judeu não aceitou, a gente pegou carona, viu, pessoal? Nossa situação é precária, viu, França? Nós gentios, porque a galera lá disse, não, quero não, esse negócio aí, né? Aí a porta da graça se abriu para nós, né? Nossa, rapaz, que constrangedor esse negócio. Andei pensando sobre isso. Quer dizer que se os caras lá tivessem aceitado, nós estávamos fritos? Eu preciso que alguém me explique esse negócio, viu? Que eu andei pesquisando aí, sabe? Então é isso. Mas o que está prevalecendo é a ideia de que, para evitar confusão, batiza nos dois. Quer dizer, vamos ter que chegar a isso? Porque, pessoal, ela é um problema realmente. Não é apenas uma questão de opinião dela e dele. Virou um problema. Não é? E eu não sei se eles vão aceitar isso, porque também tem essa questão, né? Ela pode dizer que não aceita, ou ele dizer, não, eu não aceito não. Só vou batizar uma vez, né? E complicado, né, rapaz? Ouvindo tá dizendo, isso é muito relativo, meu noivo é muçulmano e eu sou católica. Mas ele já me falou que se tivermos filho, nosso filho será circuncisado. Minha querida, mas no caso você concorda, né? Você concorda com a circuncisão e ele também concorda, né? Ele como muçulmano. Mas você sabe que existem muitos problemas envolvendo religião, né? Você imagine uma cristã casa com um judeu,
nasce um bebê masculino e vai para circuncisão, viu? Eu não sei se você teria, se você fosse cristão e ele judeu, se você teria moral para impedir a circuncisão, né? Então ainda bem que no seu caso, parabéns para você e para o seu noivo, porque vocês estão se entendendo, tá? E isso é muito importante, ok? Tem intervalo aí, Júnior? Tem? Então vamos pro telefone, né? Vamos seguir. Alô, bom dia. Bom dia. Quem fala? Oi, pode falar, amigo. Meu querido, eu estava ouvindo aí vocês falar e cada um tem uma opinião, realmente. Sim, com existe certeza. doutrinas diferentes. É verdade. Só que, na minha opinião, é assim, não batizar ou querer batizar, se concorda não. Tudo bem, agora busque o Espírito Santo, peça discernimento do Espírito Santo, que ele vai falar algo. O problema é que o pessoal não tem conhecimento da palavra, porque na esfera da católica, muitos padres são pedófilos. Da evangélica, muitos pastores ladrões. Mas a gente não deve se esperar nisso. Vamos buscar a palavra, porque quem está de foco é Jesus, Deus. Eu quero saber o que o padre faz, ou o católico faz, o pastor. Não, Jesus. Diz a palavra. Meu povo foi destruído por falta de conhecimento. E a palavra está aí para tirar dúvidas. Fui batizado quando católico, não conhecia a palavra. Hoje sou evangélico, vi que é por aí. E outra, não é só crer, é obedecer que não é fácil. Obrigado, meu querido. Obrigado, amigo. Eu que agradeço pela sua opinião. Bom final de semana para você. Ligue sempre, tá? Vamos para o intervalo, voltamos em seguida. Bom dia, bom dia, bom dia, da Rádio Globo. Eu quero parabenizar a dona Salete, que está fazendo hoje 79 anos. Em nome dos seus filhos, dona Salete, de noras e de tanta gente, de netos que lhe acompanham e que sabem a importância da senhora na vida deles, tá? O Reginaldo, a esposa do Reginaldo, né? Sua nora Liege, João Santana, Celita, Rinaldo, todos, tá? Não dá para ler o nome de todos, porque a senhora sabe, a família é muito grande, viu? Mas, dona Salete, muito obrigado pelo seu carinho. Eu sei que nesse momento a família está reunida aí na sua casa, nos acompanhando, como sempre. Muito obrigado e que Papai do Céu lhe abençoe, tá? Drogaria Dose Certa tem o melhor remédio, melhor preço, suplemento, atendimento, tudo para você que mora na Zona Norte. Anote aí, ó, 3664 1199, 3664 1199. E se você estiver em Extremóis, 3279 3108, 3279 3108. Se você não tem o telefone da Clínica Oitava Rosado, então lá vai, hein? 3614-9655. 3614-9655. Para você marcar sua consulta, todas as especialidades, para você marcar os seus exames, raio-x, exame de laboratório, tomografia, ecocardiograma, tudo, raio-x, tudo. E também para você fazer seu tratamento dentário, tá? 3614. Inclusive, eu estou sempre lembrando aqui, porque não é plano de saúde, tá? É preço acessível. 3614-9655. 3614-9655. Alô, bom dia. Bom dia. Quem fala? Raquel, até que enfim você me atendeu, hein? Estava ocupado o telefone, Raquel? Oh, querida, desculpa. Tá, desculpa. Então, Raquel, agora me diga, qual é a solução que você daria para esse casal? Eu não estou vendo nenhum problema, porque ela já começou do início errado, né? A Bíblia diz, não se junteis a um jugo desigual. E ela se juntou a um jugo desigual, né? Uma evangélica com católico. Segundo a Bíblia, nós não batizamos criança, porque criança não tem pecado. Mas ela já fez isso, está feito. Eu digo para ela assim,
que se o marido dela quiser batizar o filho dela, ela não vai poder interferir, porque ela não já sabia que ele era católico, e na igreja católica se batiza criança. Então, ela deixa ele batizar. Está errado, segundo a Bíblia, mas ela deixa batizar, ela não participa de nada, porque o filho também é dele. Aí, quando o filho dela crescer, ele decide qual é a religião que ele quer. Tá certo, muito bem. Raquel, obrigado, bom final de semana, viu? Ligue sempre. Alô, bom dia. Bom dia, sou eu, Terezinha. Ô, Terezinha, pode falar. Eu voltei novamente. É por isso que eu estou dizendo, não é errado. Está um conflito danado aí. A mulher vai querer que o filho ou a filha ore. E o pai vai querer que o filho reze. Mas não é ficar confusão na cabeça dessa criança, não, Duarte. Isso eu disse e repito. É errado. Católico não pode estar com o evangelho, nem evangelho com católico. Certo? Não dá, é a confusão. Essa criança vai ficar num fogo cruzado. A mãe quer que ele ore e o pai quer que ele reze. Bom dia. Obrigado, querido. Terezinha disse tudo agora. Um chega a falar assim, você vai rezar. Aí o outro diz assim, reza não, você vai orar. Pronto. Agora danou-se. Alô? Quem fala? É parecida, Duarte. Oi, querida, pode falar. Sim, Duarte, é uma polêmica, como diz você, né? Porque a maior ignorância do mundo, as religiões são como um quartel. Aquela hierarquia, para seguir só aquilo, só aquilo, só aquilo. Aí ninguém sabe qual das religiões que é certa. Deixa o pai desse menino batizar essa criança, que o menino não sabe de nada também. A criança não tem pecado, como diz essa moça aí, ela tá errada. Faz uma lavagem cerebral no povo. Aí fica dividida as religiões. Não existe religião. Jesus não pregou religião pra ninguém, não. Pregou o amor e a fé e a caridade. Pronto. Tá certo. Falou forte e falou bonito, hein? Botou pra quebrar. Bom final de semana, querida. Agora, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Você sabe que as igrejas fazem assim? Do jeito que ela falou? Porque as pessoas só querem se for assim. Vai para uma religião que não tenha nenhum dogma, que não tenha um cabedal de obrigações a cumprir, para ver se tu fica. As religiões são assim porque as pessoas só querem se for assim. Exigindo isso, exigindo aquilo, aí você se incomoda, aí sai, vai para outra, e a outra é pior, aí volta para a anterior. A gente pensa que foi meia dúzia de pessoas que se reuniram e criaram isso. Não, rapaz, isso é danado, está no DNA humano. Você sabia disso? As religiões são o espelho da raça humana. É como a política. A política é o espelho da sociedade. Os nossos políticos, desculpe eu lhe dizer, você acha que nossos políticos são os espelhos de quem? Do povo suíço? Do povo canadense? Do dinamarquês? Não. Desculpa eu lhe dizer. Eu sei que quando eu digo isso, dói, machuca. As pessoas enchem aqui o zap dizendo, eu não sou ladrão. Não, eu não estou dizendo que você é ladrão. Eu não estou dizendo isso. Se eu chegasse lá, eu não faria. Eu não estou dizendo que você faria. Eu estou dizendo que a política é o espelho da sociedade, do povo, e as religiões, a mesma coisa. Imagina você chegar numa igreja, não, ok, pode ficar à vontade. Você não vai mais não. Mas não. Você quer uma razão para você discutir, para você contestar. Ah, estão pedindo dinheiro aqui. Você vai numa igreja, ninguém pede nada, você diz, rapaz, eu acho que na igreja não me pediram nem o dízimo, não me pediram nada. Lá ninguém dá nem a oferta.
Tem até algumas pessoas que criam, né? Você já deve ter visto, cria algumas comunidades que não precisa você colaborar com nada. Mas aí, olha quantas pessoas tem lá, meia dúzia. Qual é a denominação que mais pede dinheiro no Brasil? Qual é? É a maior delas. Vocês estão entendendo? Então ninguém é santo nessa história. Qual é a maior denominação religiosa brasileira? Eu estou falando dessas que foram criadas, eu estou falando a católica não, viu, pessoal? A católica é pobrezinha, não tem nada. Tá? A católica não tem nada, só faz, gente, vamos ajudar aqui, o teto da igreja está caindo. Não é assim? Eu estou falando que é o que diz, viu, pessoal? Não estou dizendo que é. Mas dessas denominações que foram criadas mais recentemente, a maior delas é a que mais pede. Porque é o que o povo mais dá. Então não adianta você dizer que os caras ficam inventando coisa nova. Os caras inventam as coisas que você gosta. Olha, quem foi que inventou o cartão de crédito? Inventou para quê? Cartão de crédito mal utilizado é a maior furada na vida de um ser humano. Quem é que não quer ter um cartão de crédito? Me diga, quem é que não quer ter? Até porque precisa. Quem foi que inventou cheque especial? Para que inventou cheque especial? Quem é que não tem um? Cheque especial é a maior das furadas na vida financeira de um ser humano. O cheque especial é a ilusão de que você tem o dinheiro disponível para você no banco. O dinheiro é seu. Aí você diz assim, é meu, o gerente do banco me deu um limite de R$3.000, então vou gastar meus R$3.000. Agora não pague não os juros monstruosos do cheque especial. Então religião é a mesma coisa. Religião diz assim, olha pessoal, você quer Deus? Então venha para cá. Deus é assim, 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 assim. Tem que fazer assim, é orar, levantar, deitar, ficar de quatro, plantar bananeira, contribui, vai para lá, se benza. Se não fizer assim, ninguém quer. Isso é no mundo todo. Você já viu na televisão o muro das lamentações, França? Né? O cara vai para lá, deve ir pelo menos uma vez por ano. O que é que ele faz quando chega no muro? Fica balançando a cabeça. Para nós não significa nada. A gente fica até brincando com isso, né? Eu não estou brincando, mas tem gente que brinca. Eu vejo aquilo ali é uma referência a um superior. Está entendendo? Aquele muro está ali, é um muro, é uma parede. Para eles tem um sentido. Chega lá, fica em pé, balança a cabeça, balança. Reconforta a alma, volta para casa. Muitos viajam de um continente a outro. Tem brasileiros que vão para lá. Você está entendendo? Não tem como explicar isso. O que é uma procissão? Uma procissão é, simbolicamente, um grupo de pessoas seguindo um ser que está ali. Muito embora é uma estátua, é uma imagem, mas o que simboliza aquela imagem? Um ser que galgou, um santo, né? Padroeiro, padroeira, que galgou degraus elevados na espiritualidade. Aí, naquele dia, tem aquela procissão, um grupo de pessoas se reúne, faz um giro em um quarteirão ou dois, volta e vai para casa confortado. Por quê? Cumpri minha obrigação, participei da minha procissão, o meu santo estava lá, e eu aproveitei para agradecer aquele santo as coisas que ele me proporcionou, as intercessões que ele fez a Deus por mim, ou aproveitei para pedir umas coisinhas também que estão me faltando. Você está entendendo? É isso.
Está certo ou errado? Não é questão de estar certo ou errado. A fé é pessoal. Aí o batismo, eu levo o meu filho para uma igreja, para um templo, para que ele seja ungido, batizado, para que ele seja aceito naquela comunidade e que seja recebido por Deus. A Bíblia diz que Maria e José fizeram isso com Jesus. Vocês lembram quem estava lá um dia no templo, quando Maria foi, mas José apresentar Jesus? Você sabe quem estava lá? Você não lê não, meu filho? É um velhinho chamado Simeão. Grande Simeão. Grande Simeão. Simeão era um velhinho, já estava velhinho Simeão, mas ele desde cedo, ele ouvia os pais dizerem: meu filho, o Salvador da humanidade está chegando. E Simeão cresceu com aquela ideia na cabeça. E aí, Simeão foi envelhecendo, os cabelos já foram caindo, né? A barba ficando branca. Mas Simeão guardou no coração aquela esperança. E ele ficava ali na porta do templo, vendo os casais chegarem para apresentar, né, as crianças. Aí um dia vai chegando um casal, aí o coração de Simeão começou a bater forte. Aquela batida, né, de quem estava muito emocionado. Olha, isso aí era o coração de Simeão batendo. Aí Simeão se aproximou, olhou para aquela mulher e disse: mulher, me permites tomar nos braços o teu filho por alguns instantes? Aí a mulher disse: pois não. É claro que ela não falou em português, né? Mas ela disse, ela consentiu. Aí Simeão tomou aquela criança nos braços, era um menino, nos braços. Aí olhou para o céu e disse: oh meu Deus, agora eu já posso ir em paz, porque meus olhos acabam de contemplar o Salvador da humanidade. Aí diz ainda que Simeão, em lágrimas, devolveu aquele menino aos braços daquela mãe e disse umas coisas a ela meio pesadas. Ele disse mais ou menos assim: mulher, esse teu filho vai fazer uma revolução danada no mundo. Tu vai sofrer muito por causa dele. Então é isso que se fala quando Maria e José foi levar Jesus ao templo, para apresentar o templo, né? Então, gente, eu quero dizer para você que nesses meus estudos que fiz sobre fé, religião, eu assimilei muita coisa e devo lhe dizer com toda sinceridade, isso é muito mais sério do que a gente pensa. Não pense você que tudo isso foi meia dúzia que se reuniu para tomar decisões. Não foi isso não. Isso está no DNA humano. A necessidade de você acreditar em alguma forma de eternidade proporciona tudo isso, toda essa necessidade que a gente tem de crer em alguma coisa. O ser humano tem uma necessidade enorme de transcender. A gente queria transcender o túmulo, mas a gente não sabe como é que vai ser isso. O ser humano, a ideia de finitude é uma ideia que nos apavora. Desde 100 mil anos atrás, há um cálculo aí de 100 mil anos. Não sei se foi exatamente isso, que é complicado. Mas dizem que mais ou menos há 100 mil anos, quando o ser humano enterrou o primeiro, né? Primeiro morto. Gostou, Franz? Quando enterrou o primeiro morto. Não, porque tem gente que enterra vivo, né? Aí o ser humano percebeu ali que ele era finito. Foi quando a humanidade percebeu sua finitude. Foi quando o ser humano se apiedou, vamos usar esse termo, de um morto. Estava lá o cadáver no chão. O cadáver ficava lá.
Não havia enterro. Então um humano, como fosse assim, tipo um lampejo mental, o primeiro humano disse: peraí, esse ser igual a mim morreu, então devo cavar um buraco e sepultá-lo, porque senão os bichos vão comer o seu corpo. Isso não era preocupação até então. Para eles, como um cachorro, um cavalo, uma vaca, né? Você nunca viu uma vaca enterrando outra vaca, né? A vaca morreu, a outra segue, né? Então, quando o ser humano enterrou o primeiro humano, aí entrou no mundo a ideia de uma religiosidade que pudesse nos transcender. E aí em todas as partes do mundo, essa coisa foi se pulverizando e as pessoas começaram a ir enterrando seus mortos. E elas diziam: e agora? Será que nós vamos ficar só aí no buraco também? E aí pipocou em todo mundo a ideia de deuses que poderiam nos ajudar a fazer essa travessia, né, do túmulo para algum lugar. Os gregos tinham milhares de deuses, milhares. Na Grécia tinha Deus que não acabava mais. Aí foi quando surgiu o judaísmo com a ideia monoteísta, ou seja, de que alguém chegou e falou assim: pessoal, vamos organizar, né? Só tem um Deus. E o judeu falou assim, eu acho engraçado isso, pessoal, desculpa, mas tem hora que me dá vontade de rir. O judeu falou assim: olha, só um Deus, né? Mas é nosso. É para ter só um? É nosso. Por isso, Deus de Davi, o Deus de Abraão, o Deus de Jacó, né? O nosso, que é o nosso também, nós que somos, que fomos cristianizados, né? Que fomos orientados a seguir o cristianismo, né? Então, esse nosso Deus é o Deus judaico, né? Então, é complicado, né, pessoal? Isso não é complicado? É muito complicado. Eu acho que é melhor, é mais fácil, realmente. É mais fácil você orar, você rezar, você acender uma vela, você seguir uma procissão, você não usar fio dental, porque alguém vai ver e vai dizer ao pastor, né, que você está de fio dental. Eu acho que é mais fácil você até parar de beber do que você compreender essas coisas. Essas coisas são muito difíceis de compreender, muito difícil. Por isso as pessoas preferem um ritual, batizar meu filho aqui, né? Ou, no caso, os cultos afro, né, brasileiros, que são manifestações também da cultura africana que foi incorporada ao Brasil, que deve ser respeitado também, tá, pessoal? Por isso que eu acho que o ser humano termina preferindo aquilo que no final das contas é mais fácil. Você vai para uma igreja, vai para um templo, você assiste uma missa, você assiste um culto, uma pregação, não é verdade? O ser humano, isso é da natureza. A natureza é assim, a natureza vai pelo mais fácil, né? Por isso, os planetas são todos arredondados, que é a forma mais fácil, né? Você sabia disso? Por isso os planetas são redondos, né? Você não tinha planeta pontudo, ou não sei o quê. A Terra é meio achatada assim, mas, né? No giro, né, da mecânica celeste, né, a natureza termina ficando com aquilo que é mais fácil, né? É isso. Então, minha querida, deixa eu falar uma coisa para você. Não vá brigar com seu marido. Não brigue com ele. Conforme os ouvintes disseram, deixa ele batizar. E depois faça também o seu batismo, né? Porque você aprendeu que o batismo melhor, o mais sério ou único é o da sua igreja. O católico também aprende lá na igreja que o batismo que vale é o dele. É porque todo mundo diz que o que vale é o seu. Um porque é mais antigo, o outro porque Jesus se batizou assim, tá certo? Eu acho que o que Deus quer é que vocês sejam unidos. Isso aí é que eu acho. Eu tenho certeza absoluta que Deus não quer vocês brigando, principalmente por Ele.
por causa dele, né? Por causa dele, ok? Então se unam e sejam felizes. E eu continuo aqui, aguardando sua história, através do nosso WhatsApp, o drama que você está passando. Anote aí se você não tem, 98749-5040, 98749-5040, e nós voltamos na segunda com a procura da felicidade. Essa parte da minha vida, essa pequena parte, chama-se felicidade. Estamos apresentando com Duarte Júnior. Oferecimento: Clínica Oitava Rosado, Zona Norte. Consultas e exames a preços populares. 3614-9655. Bom dia, bom dia, bom dia, da Rádio Globo. E agora, para você que nasceu em 4 de março, vem aí o dia em que você nasceu. Mais uma vez, parabenizando Dona Salete, 79 primaveras. Reginaldo, João Santana, Celita, Liege, Rinaldo, todos aí, pedindo a Deus que você viva muito, muito mais tempo, tá certo? Para a alegria de todos. Os nascidos em 4 de março são capazes de viver e trabalhar em isolamento, sem terem muito contato com o mundo exterior. Embora muitos não escolham conscientemente o isolamento, no entanto, este sempre acaba sendo um tema importante e recorrente em sua vida. De forma que, repetidas vezes, se encontram isolados física, emocional e espiritualmente dos seres humanos ou do ambiente. No entanto, para a maioria dos nascidos nesse dia, ficar só não é uma experiência solitária, mas certamente uma chance de ser produtivo. Quando participam de acontecimentos sociais nos quais se sintam à vontade, são capazes de ter o mesmo sentimento de intimidade especial e compartilhá-los com os outros. Montar e administrar qualquer tipo de casa ou escritório é algo natural para essas pessoas que gostam do aconchego, gostam do que é confortável, simples e elegante, talvez porque suas necessidades materiais tendem a ser modestas e não se deixam impressionar particularmente pelo luxo. Os nascidos em 4 de março encontram grande satisfação em compartilhar os resultados do seu trabalho com pessoas que nem conhecem. Saber que alguém gostou do que fizeram pode significar mais para eles do que encontrar o admirador cara a cara, o que poderá ser constrangedor. Sua timidez é uma qualidade cativante, mas os nascidos nesse dia também devem aprender a ser agressivos quando necessário e defenderem o que querem. Podem descobrir que o que aprenderam por conta própria será útil no momento de serem mais agressivos. Parabéns pra você, Globo. E agora, cuidando de você, a dica de saúde do Manhã da Globo. Manhã da Globo, cuidando de você. Cuidado, porque às vezes, se correr o bicho pega, e se ficar, o bicho come. Por exemplo, você é diabético, aí você larga o açúcar e cai no adoçante. Porém, você é hipertenso. E aí pode ser que seu médico esqueceu de dizer que os adoçantes podem aumentar a pressão arterial. Aí você vai me dizer, aí lascou. É mesmo, lascou mesmo. Mas vamos aqui. Não há necessidade de um hipertenso abolir totalmente o sal da sua dieta. Mas você deve controlar a quantidade de sal usada na alimentação e não utilizar o saleiro à mesa, que é uma tentação. Quem é hipertenso não deve ter saleiro, né, no visual. Tira da mesa, tira de perto. A quantidade máxima de sal por dia é de 6 gramas.
tá? E com relação ao sódio, não há necessidade, pois ao controlarmos a quantidade do sal de cozinha, que é o cloreto de sódio, usado no preparo da alimentação, não utilizamos o saleiro à mesa e evitamos o consumo dos alimentos industrializados ricos em sódio. Tá? Agora, o tal do sal light pode ser inserido na dieta do hipertenso? Olhe, o sal light até poderá ser usado, mas também com moderação. Desde que o hipertenso não tenha potássio elevado no sangue ou doença renal crônica. Tá certo? Bebida alcoólica aumenta a pressão? Aumenta, principalmente se consumida em excesso. E porque bebida alcoólica geralmente contém muitas calorias. Boa parte das bebidas alcoólicas são muito calóricas. E aí vai levar você à obesidade abdominal, que interfere no aumento da pressão arterial também. Ok? E os adoçantes que eu falei no início? Você deve evitar o consumo excessivo de adoçantes e produtos dietéticos, gelatina, pudim, doce, refrigerantes e sucos, que utilizem sacarina de sódio ou ciclamato de sódio. Vá aí na cozinha, olha aí no seu adoçante se tem esse nome, viu? Ciclamato de sódio ou qualquer outro alimento, porque pode ser a gelatina, pode ser o doce. Agora uma pergunta: refrigerante aumenta a pressão também? Os refrigerantes que têm muita quantidade de sódio podem interferir sim no aumento da pressão arterial. Por isso deve-se ler o rótulo e escolher o que tenha menos quantidade de sódio, e mesmo assim tomá-lo com moderação. E o café? Agora eu quero ver, hein? Você que passa o dia tomando cafezinho. O café pode aumentar a pressão arterial devido à ação da cafeína, principalmente em mulheres e idosos. Mas se você consumir no máximo 3 xícaras pequenas de café por dia, isso não tem muita importância com relação a um possível aumento da sua pressão arterial. Tá certo? Quando eu falei cafeína, entenda, aí não é só o café, né? Pode ser o chocolate, pode ser também refrigerante. Nos outros horários, você pode substituir por chá suave, erva doce, jasmim, camomila, erva cidreira, entre outros. Só não pode usar a Shasta, que também contém cafeína. Tá certo? Então fique atento, porque você pode estar evitando a glicose, né? Por conta do diabetes, e por outro lado complicando a hipertensão utilizando adoçantes ou alimentos que vão, infelizmente, trabalhar contra, né, a sua luta para manter sua pressão arterial em dia. Ok? Segunda-feira tem mais cuidando de você, dicas de saúde do Manhã da Globo. Manhã da Globo, cuidando de você. Rádio Globo. Estamos apresentando com Duarte Júnior. Oferecimento: Clínica Oitava Rosado, Zona Norte. Consultas e exames a preços populares. 3614-9655. Bom dia, bom dia, bom dia, da Rádio Globo. São 11h45 na Globo. Show de notícias, mais uma para você saber de tudo aqui no Manhã da Globo.
Governo prorroga estado de calamidade no sistema penitenciário do Rio Grande do Norte. Vai prorrogar muito, viu? Quando é que esse estado de calamidade vai terminar? O governo decretou prorrogação por mais 180 dias, 6 meses. O estado de calamidade abrangente exclusivamente no sistema penitenciário do estado do Rio Grande do Norte. Decreto foi publicado hoje, viu? No Diário Oficial do Estado. A medida assegura ao Estado a adoção de medidas. Eu gostei disso aqui. Eu gostei. A medida assegura a adoção de medidas. Não é possível. Pessoal, não sei não, ficar calado. A medida assegura ao Estado a adoção de medidas de emergência, dentre as quais se inclui a dispensa de licitação com o objetivo de conter a crise no sistema prisional potiguar, e essas medidas continuarão a ser gerenciadas pela força-tarefa nomeada anteriormente pelo governador, que também tem como função apresentar a cada período de 30 dias relatório circunstanciado de suas atividades. O secretário de Justiça e Cidadania, Valber Vigolino, diz que essa é a segunda vez que é decretada a situação de calamidade no sistema, desde que ele assumiu, prazo que foi prorrogado também em virtude das dificuldades financeiras do Estado. Né? Então, no total, a situação de calamidade já foi renovada 5 vezes, desde março de 2015, quando foi decretada pela primeira vez. Tá? Entre as medidas, estava a criação de uma força-tarefa para adotar e executar medidas urgentes, como construção, restauração, etc. e tal, lá vai. Vamos ver, né? Então, mais 6 meses, né? Valendo, portanto, continua valendo esse estado aqui. E uma outra notícia, um casal de jovens, ambos de 22 anos, foi assassinado a tiros na noite de ontem, dentro de uma casa no bairro Planalto, Zona Oeste. Segundo a Polícia Civil, a residência das vítimas funcionava como boca de fumo. Ninguém foi preso e o delegado da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa, Marcos Inícios, disse que o auxiliar de padeiro, Rodrigo de Souza Ribeiro, e a dona de casa, Patrícia Eduardo da Cruz Souza, estavam assistindo televisão quando os assassinos chegaram. O duplo homicídio aconteceu por volta das 9 da noite. Na Travessa Santa Liduína, onde foram encontradas cápsulas de espingarda calibre 12 e de pistola .40. Até o momento, segundo o delegado, não há pistas dos criminosos, nem também o porquê, né, a motivação para o duplo assassinato. Investigação, portanto, está apenas começando. Você sabe de tudo no Manhã da Globo, e eu lembro para você o telefone da Drogaria Dose Certa na hora de comprar remédio. Prefira uma drogaria que atende bem, que leva o remédio até sua casa, também suplementos, artigos de perfumaria e o menor preço. Zona Norte, anote, 3664-1199, 3664-1199, e Extremóis, 3279-3108, 3279-3108. Lembrando mais uma vez, o governo do estado paga terça-feira, né, chega a 70% da folha. Terça-feira que vem, dia 7, o governo deposita vencimentos de 52 mil servidores, entre ativos, aposentados e pensionistas, que recebem até R$3.000. Tá certo? Mais de 3 mil, depois, o governo ainda vai ver a entrada de dinheiro, ou como ele chama, né, o governo chama, disponibilidade de recursos. Tá certo? Então, para você que pediu, é a informação que eu tenho no momento com relação ao pagamento do governo do estado. Ativos,
inativos e pensionistas. Terça-feira, até 3 mil. O governo está dizendo que aí chega, portanto, a 70% da folha. Ok? Vamos aqui dar uma passadinha no nosso WhatsApp, muitos acessos, 98749-5040. Ricardo está dizendo, o governo não investe em pessoal. Manda um grande abraço para os meus sogros, Dona Francisca e seu Luiz Barbosa, em Igapó. Um abraço, pessoal. Realmente, o governo não investe. Não investe. Aqui o bom dia de quem? Não disse o nome. Aqui uma moça mandou um vídeo. Fátima, né? Não perca o seu programa. Tá aí, ela disse que não tinha o número do Zap. Ah, rapaz, quem entrou aqui também foi o filho da Dione. Atenção, senhoras e senhores, que estavam sentindo falta do sorriso da Dione. O filho dela está dizendo que está tudo bem com ela. O problema é que ela está sem telefone no momento, né? Então todos fiquem tranquilos. A Dione continua sorrindo, né? Só não pôde participar porque está com problema no telefone. Aí. Imagine Dione em casa ouvindo isso, viu, França? Ela vai dizer, nossa, a minha risada também não chega a isso, né? Muitas opiniões também sobre a história de hoje, né? Em relação a essa questão do batismo. A moça está dizendo aqui, ó, meu noivo mora na Turquia, mas todos os dias nós nos falamos e ele sempre prega que devemos orar a Deus e crer em Deus e seguir seus mandamentos, né? É a menina que é noiva com um muçulmano. Ela está dizendo aqui, eu sou católica e acho que nós pais temos que deixar a criança crescer e escolher, pois às vezes nós escolhemos um padrinho achando que é a melhor escolha e tal. É verdade. Eu desejo que você seja feliz, tá certo? Independentemente da nacionalidade ou da religião do seu noivo. Eu acho que o que Deus quer de todos nós é uma união e não ficarmos brigando, né? Nos desentendemos aqui e muitas vezes dizendo que é em nome de Deus, né? Se for em nome de Deus, só existe paz, né? Não perca seu programa. Marli, do Satélite. Obrigado, Marli. Obrigado vocês aí do Conjunto Satélite, do Conjunto Pitimbu, Conjunto dos Bancários, né? Kátia também está me ouvindo. Obrigado, Kátia, pela sua audiência. Manda um alô aí para os homens que estão trabalhando aqui fazendo gesso. Alô, Sandro e Assis, que estão aplicando um gesso na casa de Lúcia, tá? Vocês não sabem o que Lúcia faz na cozinha com doces e salgados, né? Eu sei, não porque eu fui lá, mas porque ela vez por outra vem aqui e traz para que eu possa degustar. Olha aí, tá vendo? Então, ela está perguntando o que é que eu gosto mais, se é de comida doce ou salgado. Olha, eu gosto dos dois. Eu gosto de salgados e doces, mas eu gosto mais de doces, né? De chocolate, de doce. Eu sou muito doceiro, né? Deixa eu ver aqui. Manda um alô para Diogo Lima. Um abraço, Diogo Lima. Um abraço para você. Minha mãe Maria, de Fátima. Cantor Zé Barros, Felipe Camarão. Obrigado aí para todo mundo. Tá certo? Então, deixa eu ver aqui mais participações. Rosita, né? Rosita está dizendo, deixa eu ver aqui. Estou com dó da criança que nem nasceu e já está envolvida em disputa. Acho que a preocupação maior deve ser a vinda do filho com saúde e depois se pensava no batismo. É verdade. Você tem razão, Rosita, né? Eu primeiro pedi a Deus que o filho venha bem, venha com saúde, e essa parte religiosa poderia se pensar um pouco, né? Posteriormente, né? Mas aí
É urgente, roubaram um carro com um bebê dentro. O filho da professora Silvana pede ajuda. Roubaram um carro na José Bonifácio, rua do Detran. É um Fiat Uno 2006, cor prata, placa GZB 8905. O dono está louco, pois levaram o carro com o bebê dentro. Puxa vida, hein? Ô amigo, isso foi agora, foi? Você está me passando essa informação pelo zap. Isso foi agora? Olha o telefone para contato, hein, pessoal? 98852-8589. 98852-8589. Ok? Lamentável situação da violência em Natal, Grande Natal, Rio Grande do Norte, né? Pelo mundo afora. O ser humano está perdendo realmente as estribeiras, como se dizia. Alô para Simone e Ingrid, em Santo Antônio do Salto da Onça. Um abraço pessoal de Santo Antônio, região Agreste. Santo Antônio, nossa, Santo Antônio, Serrinha, tá? Nova Cruz, obrigado a vocês aí, tá? Um abraço para Décio Luiz, operador de áudio da Rádio Globo, que está aqui desde 1900 e não interessa, né? 1900 e quanto, hein, Décio? 79. Ele demorou para responder. Faz tanto tempo que esse rapaz está aqui, que ele quase que esqueceu que é de 79. Desde 79. Aí. Os chefes atuais nem tinham chegado ainda, né? Não. Nem chegaram. Eu me lembro que eu estava aqui em 85. Só eu e você mesmo. Eu estava aqui em 85, aí chegou um rapaz aqui, aí começou a ajeitar as cadeiras, sabe? Isso aqui para nós, sabe? Aí o rapaz disse, bom dia. Eu disse, bom dia. Aí sabe quem era o rapaz? O chefe hoje. O chefe hoje aqui. Não, diga aí. Pois é, acontece isso, né? Aí quase que eu dizia, rapaz, você é jeitoso, ajeitando as cadeiras, né? Já pensou você dizer isso ao dono? Se me lembra... Tem quantos minutos aí, Júnior? Só um? Então dá mais tempo, né? Dá mais tempo. Vou embora. Bom final de semana. Até segunda-feira, se Deus quiser. A Rádio Globo Natal apresentou com Duarte Júnior. Oferecimento: Clínica Oitava Rosado, Zona Norte. Consultas e exames a preços populares. 3614-9655. Oferecimento: Clínica Oitava Rosado, Zona Norte. Consultas e exames a preços populares. 3614-9655.